Há mais na vida do que pensamos, e Landon Whitley provou isso. Além de nosso universo existir, o céu e o inferno são reais. E este jovem teve a oportunidade de experimentar o primeiro, não uma, mas 3 vezes, enquanto o mundo pensava que ele estava morto. Cada vez que ele acordava de um estado completamente inconsciente e sem resposta, ele trazia uma mensagem aterrorizante de Jesus. A mensagem é tão importante que Landon não é o único a narrar sua experiência de quase morte. Outras 2 crianças e um jovem também afirmaram ter visto Jesus, enquanto o mundo pensava que eles haviam morrido. O que Landon e os outros testemunhantes revelaram? E por que eles precisaram morrer para ver o invisível? Junte-se a nós enquanto revelamos a mensagem aterrorizante que Landon e os outros foram encarregados de entregar ao mundo. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Landon Whitley tinha apenas 8 anos quando teve o primeiro de seus 3 encontros com Jesus Cristo. Tudo começou em uma manhã de domingo em 1997. Landon entrou no carro de seus pais, um Pontiac, com sua mãe Julie e seu pai Andy, sem saber o que aconteceria durante o trajeto. Eles estavam voltando para a casa da igreja, com Andy dirigindo. De repente, algo terrível aconteceu. Uma ambulância colidiu com o carro deles em um cruzamento, atingindo o lado do motorista, onde Andy estava sentado. Infelizmente, Andy morreu na hora, mas os socorristas conseguiram rapidamente tirar Julie do carro após o acidente, sem saber que havia uma criança no veículo. Eles não viram Landon a princípio, porque o carro estava muito danificado. Landon estava sentado atrás do pai, e como o carro colidiu para dentro, seu corpo era difícil de encontrar. Julie se lembra que os socorristas viram o sapato de Landon primeiro e depois procuraram mais a fundo e o encontraram. Quando puxaram Landon para fora do carro, ele não estava respirando. Os socorristas trabalharam rapidamente para ajudá-lo a respirar novamente. A jornada de Landon estava apenas começando e ele precisaria de toda a ajuda que pudesse obter. Landon foi trazido de volta à vida e levado ao hospital em um helicóptero especial chamado Life Flight. Ele estava em muito mau estado e seu corpo parou de funcionar mais 2 vezes naquele dia. Mas os médicos e enfermeiros conseguiram trazê-lo de volta à vida ambas as vezes. Mesmo tendo conseguido salvar sua vida, os médicos disseram a Julie que não acreditavam que Landon sobreviveria. Eles disseram que, se ele conseguisse sobreviver, seu cérebro estaria muito danificado e ele seria como um bebê novamente. Ele não seria capaz de andar, falar ou comer sozinho. Julie estava tão desesperada para ter seu filho de volta que teria aceitado até mesmo esse desfecho, apenas para tê-lo vivo. Julie estava sentindo muita dor e tristeza quando teve que se despedir de seu marido no funeral. Ela sentia que Deus a havia abandonado e não entendia por que essa tragédia havia acontecido. Ela estava com raiva e magoada e perguntou a Deus por que ele não havia enviado anjos para protegê-los. Mas mesmo em sua tristeza e raiva, Julie ainda orava a Deus com todo o seu coração, implorando a ele que deixasse Landon viver. Ela estava dividida entre sua dor e sua esperança e se agarrava à sua fé o mais firmemente possível. A cabeça de Landon estava muito ferida no acidente e ele caiu em um sono profundo chamado coma. Ele estava no hospital, conectado a muitas máquinas que o ajudavam a respirar e mantinham seu coração batendo. Julie, sua mãe, sentava-se ao seu lado, orando todos os dias para que ele acordasse, mas por 2 semanas não houve sinal de melhora. Os médicos não viam nada que lhes desse esperança. Julie continuou orando, implorando a Deus que deixasse Landon abrir os olhos novamente. Então, algo inesperado aconteceu. Após 2 semanas, os olhos de Landon se abriram. Os médicos ficaram chocados e felizes, e Julie estava exultante, mas o que era ainda mais incrível era que Landon não tinha nenhum dano cerebral. Ele ia ficar bem. Mas Julie sabia que tinha que dar a notícia da morte de Andy a Landon. Ela estava com medo de machucá-lo ainda mais, mas sabia que precisava contar a verdade. Julie perguntou a Landon se ele sabia onde estava seu pai, e Landon respondeu que o tinha visto no céu. Landon lembrava claramente de seu tempo no céu, mesmo anos depois. Ele disse que viu seu pai, e também alguns amigos que haviam morrido antes dele.
Eles estavam todos juntos, sem dizer uma palavra, apenas estando juntos. Landon também contou à sua mãe que viu 2 outras crianças no céu, e Julie ficou chocada porque nunca havia contado a Landon sobre os 2 abortos espontâneos que ela teve antes dele nascer. A história de Landon é um milagre e tem ficado com ele todos esses anos. Ele lembra do acidente, do coma e de seu tempo no céu, onde viu entes queridos que haviam falecido. Julie é grata por seu filho estar vivo e bem, e ela sabe que sua fé e orações os ajudaram a superar o momento mais sombrio de suas vidas. Landon tem uma memória especial de seu tempo no céu. Ele se lembra de ter visto 2 crianças que ele sabia serem seus irmãos, mesmo que ninguém tivesse lhe contado sobre elas. Ele diz que no céu você simplesmente sabe quem as pessoas são e sabe que elas pertencem a você. Landon teve 3 experiências diferentes no céu, cada vez que ele morreu e voltou à vida. A terceira vez foi especial porque ele encontrou Jesus, que lhe deu uma mensagem aterrorizante e uma tarefa importante a cumprir. Jesus disse a Landon que ele tinha que voltar à Terra e ser um bom cristão. Ele também deu a Landon a mensagem de sua existência, e disse a ele para contar aos outros sobre ele. Landon diz que foi como ver um trailer de um filme, onde você só vê algumas partes da história, mas ele sabia o que tinha que fazer. Muitos anos depois, em 2019, Landon e sua mãe Julie começaram a compartilhar sua história com outras pessoas que estavam sofrendo e precisavam de esperança. Eles fizeram isso através de um programa chamado Grief Share, onde as pessoas podem compartilhar suas histórias e apoiar umas às outras. Julie diz que não entendia por que Deus não salvou a vida de seu marido em 1997. Mas agora ela sabe que os anjos estavam lá protegendo-os. Ela e Landon estão vivendo o plano de Deus para suas vidas e querem ajudar os outros a fazer o mesmo. Eles não querem que as pessoas fiquem presas em sua dor ou raiva, mas que mantenham sua fé e saibam que as coisas vão melhorar. Landon quer que as pessoas saibam que Jesus é real, o céu é real e os anjos são reais. Ele quer que as pessoas sigam os ensinamentos de Jesus e a Bíblia e saibam que a vida vai melhorar no final. As experiências de Landon no céu lhe deram uma perspectiva única sobre a vida e ele quer compartilhar isso com os outros. Ele sabe que Jesus realmente existe e que ele tem um plano para cada vida, e quer que todos saibam disso também. Julie escreveu um livro intitulado A Fé Tem Suas Razões, onde ela compartilha como Deus usou sua difícil experiência para aproximar outros dele. Ela é grata por ver seu filho Landon compartilhando sua história com os outros, contando-lhes sobre Jesus e o céu que ele experimentou. Julie diz que é uma grande bênção ver Landon espalhando a palavra sobre Jesus, e sabe que é porque Landon tem uma conexão pessoal com ele. Landon esteve no céu e viu Jesus, e essa experiência lhe deu uma fé forte. Mesmo que o corpo de Landon tenha sido gravemente ferido no acidente, ele está bem hoje. Ele tem muitas placas de metal na cabeça. Seu nariz foi reconstruído a partir de um pedaço de seu crânio, e ele não consegue enxergar de um olho, mas Landon está levando uma vida quase normal. Ele está dedicado a compartilhar sua história e a contar aos outros sobre Jesus, porque sabe que é isso que Jesus lhe pediu para fazer. Landon está confiante em sua fé e quer que todos saibam que Jesus é real. Os anjos são reais e o céu é real. Ele é a prova viva do amor e da graça de Deus e quer inspirar outros a terem fé também. Landon não é a única criança que afirmou ter morrido e encontrado Jesus antes de voltar à vida. Os testemunhos de Zach e Mia sobre verem Jesus. Zach Clemens, um jogador de futebol americano do ensino médio, também se encontrou em uma situação de risco de vida que o levou a encontrar Jesus. Enquanto corria na aula de educação física, ele de repente perdeu as forças e caiu no chão. Seu coração havia parado de bater e ele estava tecnicamente morto por 20 minutos. Os médicos determinaram posteriormente que ele havia sofrido uma parada cardíaca súbita. Sua mãe foi chamada ao local e Zach foi transportado de helicóptero para um hospital infantil. Milagrosamente, assim que a equipe médica estava prestes a pronunciar a hora de sua morte, eles detectaram um pulso. Zach acordou dias depois e sua recuperação foi nada menos que um milagre. Ele compartilhou uma história pessoal de morrer, ver Jesus e voltar à vida. Ele descreveu a experiência em detalhes claros, lembrando o que viu e ouviu durante aqueles minutos sem oxigênio. Mesmo com a gravidade do incidente, o senso de humor, a força e a confiança de Zach em espalhar a palavra de Deus através de seu testemunho o ajudaram a superar sua provação. Além de Landon e Zach, a jovem Mia também teve a oportunidade de encontrar Jesus enquanto estava inconsciente na vida real.
Melissa Harris relatou que em outubro de 2012, ela e seu marido Mike estavam aproveitando uma escapada em uma cabana e caminhando com seus filhos na Floresta Nacional Wayne, em Ohio. No último dia, Mike carregava sua filha Mia por um caminho quando a tragédia aconteceu. Melissa disse que ouviu Mike gritar, "Mia, bebê", de uma forma que a fez saber que algo terrível havia acontecido. Melissa pegou Mia e a segurou nos braços, pensando que ela havia morrido. Mia parecia sem vida para ela, como se não houvesse nada dentro dela. Um grande galho de árvore havia se quebrado e caído de uma altura de 18 metros, atingindo Mia diretamente na cabeça. Melissa disse que Mia não mostrava sinais de vida, e Mike rezou para que ela acordasse. Após quase um minuto, Mia soltou um grito que parecia horrível, e como se viesse das profundezas de sua alma. Melissa disse que foi a pior coisa que já havia ouvido, mas ao mesmo tempo era um sinal de que Mia estava viva. Melissa pegou Mia de Mike, e ele foi procurar sinal de celular para chamar o 911. Não parou por aí. Enquanto eles esperavam e rezavam para que a ajuda chegasse, Melissa percebeu a gravidade do ferimento de Mia. Ela disse que não era uma questão de se perderiam Mia, mas de quando. Dada a gravidade do ferimento, Melissa lembrou-se de tocar a cabeça de Mia e sentir que seu crânio estava esmagado. Ela clamou a Deus pedindo que não levasse sua filha, mesmo que isso significasse que ela deixaria este mundo. Melissa disse que acreditava em Deus e confiava nele, sabendo que ele tinha o poder de mudar a situação. Ela lembrou-se de uma história na Bíblia sobre uma mulher que foi curada ao tocar a orla do manto de Jesus. Melissa acreditava que se o poder de Jesus era forte o suficiente para curar a mulher, então Deus poderia curar sua filha também. Melissa orou repetidamente, colocando as mãos sobre Mia e pedindo a Deus para curar sua filha. Ela implorou a Deus para curar Mia várias vezes. Enquanto isso, toda a cena do hospital estava caótica, com Mike correndo em direção à entrada da trilha desesperadamente procurando por sinal de celular. Melissa estava chorando e orando, segurando Mia em seus braços e implorando a Deus para salvar a vida de sua filha. Melissa lembrou-se do som do grito de Mia e de como o corpo sem vida de sua filha se sentia em seus braços. Ela disse que foi um momento que nunca esqueceria e parecia uma eternidade enquanto esperavam a ajuda chegar. Melissa não acreditava que isso pudesse estar acontecendo com sua família. Ela descreveu a sensação de desesperança e impotência, mas também a força de sua fé em Deus. Melissa também lembrou-se das palavras do versículo bíblico que ela havia lido, onde Jesus disse a alguém que sua fé o havia curado. Melissa acreditava que se Jesus tinha o poder de curar a mulher na Bíblia, então ele poderia curar Mia também. Os socorristas finalmente chegaram ao local e levaram Mia a um hospital próximo. Mike seguiu de carro, mas parou para ligar para o pessoal da igreja para que rezassem. Ele queria que eles intercedessem em nome de sua filha, implorando a Deus para realizar um milagre. Enquanto Mike rezava, a notícia se espalhou rapidamente por sua liderança da igreja, tanto local quanto internacionalmente. Pessoas ao redor do mundo estavam rezando por Mia, pedindo a Deus que interviesse e salvasse sua vida. Mia foi colocada em coma induzido medicamente e transportada para o Nationwide Children's Hospital. Os médicos confirmaram que ela havia sofrido uma lesão cerebral traumática, um crânio fraturado e hemorragia dentro e ao redor do cérebro. Mike e Melissa ficaram com uma pergunta principal sem resposta. Mia acordaria? Na manhã seguinte, a equipe do hospital trouxe Mia para fora do coma. Para surpresa de todos, ela estendeu a mão e pegou sua fralda, dizendo que havia feito xixi na fralda. Para Mike, isso foi um sinal de que Mia ainda estava com eles e que ela ficaria bem. Embora ela mostrasse sinais de paralisia no lado esquerdo do corpo, Mia superou qualquer deficiência em 3 dias. Semanas depois, ela passou por uma craniotomia para reparar seu crânio e o rasgo na dura máter do cérebro. Incrivelmente, ela recuperou todas as funções cognitivas e sua personalidade permaneceu intacta. A recuperação de Mia foi nada menos que milagrosa. Ela era a mesma criança divertida, engraçada e espirituosa que sempre fora, como se nada tivesse acontecido. Meses após o acidente, Mia confessou ao seu pai que havia tido um sonho sobre Jesus, que a trouxe de volta para casa. Mike e Melissa estavam convencidos de que Deus havia curado Mia e que sua mão estava sobre a vida dela. Mike e Melissa estavam gratos pela chance de criar sua filha e sabiam que deviam tudo a Deus. Mia fez uma recuperação completa, e Mike e Melissa sabiam que haviam experimentado um milagre e estavam eternamente gratos. Ateu convertido em cristão devoto,
Aos 19 anos, Bob Souza começou a trabalhar como policial no estado de Nova Jersey, e ali viu o lado obscuro do mundo. Há uma razão pela qual ele mencionou isso no vídeo do YouTube onde contou sua história. Você verá o porquê em breve, continue assistindo. A avó de Bob Souza, que o criou, faleceu quando ele estava com pouco mais de 20 anos. Ela era uma das 9 irmãs, e era conhecida por sua forte ética de trabalho, apesar de ser a mais pobre entre elas. Bob estava muito ressentido e com raiva de Deus por tê-la levado, pois ela era como uma mãe para ele. Aos 28 anos, Bob começou sua carreira em finanças, e 2 anos depois, ele deixou o departamento de polícia após 12 anos de serviço para se concentrar em seus negócios. Foi lá que ele conheceu sua esposa, com quem tem 3 filhos hoje. Embora a esposa de Bob fosse uma cristã devota, ele não compartilhava de suas crenças. Ele a acompanhava à igreja para apoiá-la, mas não se conectava genuinamente com a fé. Ele lutava com ressentimento e raiva em relação a Deus, especialmente após a morte de seu avô, 2 anos após a morte de sua avó. Durante a maior parte de sua vida, Bob não se importava com Deus ou Jesus. Ele estava muito consumido por sua própria dor e ressentimento. Mas em 23 de março de 2020, Bob experimentou um incidente que mudou sua vida. Ele foi para a cama se sentindo bem, mas acordou com dificuldade para respirar, como se alguém estivesse chutando seu peito. Bob lembrou-se de seu treinamento como policial e se encolheu na posição fetal para facilitar a respiração. Ele não sabia que sua esposa havia chamado o 911 e paramédicos e policiais chegaram à sua casa. Um dos policiais ajudou Bob a se levantar, e essa foi a última coisa de que ele se lembrava. De acordo com Bob, ele não queria se levantar, mas a mão estendida do policial e suas palavras gentis o convenceram a pegar sua mão e se levantar. A esposa de Bob preencheu as lacunas, revelando que ele havia ficado azul e estava sem resposta antes da chegada do policial. Ele perguntou se deveria compartilhar ambos os lados da história, o dele e o de sua esposa, ou apenas o seu próprio. Ele então descreveu como se lembrava de ser puxado por alguém e depois sentir como se estivesse flutuando no espaço negro, incapaz de ver ou ouvir nada. De acordo com a esposa de Bob, ele foi colocado em uma cadeira de escadas e levado para baixo pelos paramédicos, que lhe instruíram a não agarrar as paredes. Apesar de estar em um reino espiritual, Bob estava coerente e falou com sua esposa, dizendo-lhe o quanto estava cansado e pedindo desculpas. A esposa de Bob lembrou-se de que seus olhos reviraram e ele perdeu a consciência. Ele foi levado às pressas para uma ambulância, onde foi realizada a RCP. O coração de Bob parou novamente e ele estava morto por mais de 40 minutos antes de ser estabilizado e levado ao hospital mais próximo. Devido à sua condição crítica, Bob foi levado ao hospital mais próximo, onde chegou clinicamente morto. Sua esposa, uma ex-técnica de emergência médica, só podia visitá-lo por 5 minutos a cada hora, devido às restrições do hospital. Bob mais tarde conheceu os primeiros socorristas que salvaram sua vida e soube que ele estava clinicamente morto ao chegar ao hospital. A esposa de Bob Souza não foi autorizada a ficar com ele no hospital devido ao bloqueio em Nova Jersey, mas ela conseguiu visitá-lo brevemente, e durante uma dessas visitas, ela fervorosamente implorou a ele para voltar à vida. Ela se lembra de sussurrar em seu ouvido que ele não ousasse morrer nela. Ela mencionou que era jovem demais para ser viúva, então ele deveria se levantar e voltar, mas apesar de seus esforços, as coisas não melhoraram. A condição de Bob piorou e ele perdeu a consciência novamente. A equipe médica informou a esposa de Bob que ela deveria se despedir, pois não tinham certeza se ele sobreviveria. Mas seu mentor espiritual interveio, aconselhando-a a falar vida nele e não ouvir as enfermeiras. Com determinação renovada, a esposa de Bob entrou no quarto do hospital, rezando alto e fervorosamente. A equipe médica foi atraída por suas orações e logo uma abertura milagrosa na UTI do hospital se tornou disponível. Bob foi levado às pressas para a UTI e sua esposa não pôde se despedir antes que ele fosse levado. Mas ela acredita suas orações e fé pela súbita reviravolta dos acontecimentos que salvaram sua vida. Enquanto tudo isso estava acontecendo no mundo físico, Bob descreve uma experiência completamente diferente no reino espiritual. Ele sentiu-se flutuando no espaço negro, incapaz de ver ou ouvir nada. De repente, uma figura materializou-se do lado direito de seu pé, e Bob ficou chocado ao perceber que era Jesus. Tomado de remorso, ele começou a se desculpar, convencido de que Jesus era real. Jesus flutuou ao redor dos pés de Bob, antes de se aproximar e levantá-lo em um abraço gentil, como em um casamento.
Bob Souza descreve uma experiência profunda no reino espiritual, onde conheceu uma figura alta de pele oliva, com olhos profundos e cabelo até os ombros. Esse ser segurou Bob de forma muito pacífica e amorosa, comunicando-se sem palavras. Bob sentiu uma conexão profunda, sabendo que ficaria bem. A figura desapareceu na escuridão, deixando Bob flutuando como um fantasma. Ele então viu seu amigo Mark, um ex-policial e cliente que havia falecido. Mark frequentemente expressava preocupações sobre o bem-estar de sua esposa, caso algo acontecesse com ele. Bob havia prometido cuidar dela, e agora, no reino espiritual, ele tranquilizou Mark de que cumpriria sua promessa. Mark estava grato, e eles se abraçaram, discutindo suas experiências na Terra. Bob se lembrou de sua última conversa, onde havia prometido cuidar da esposa de Mark. Mark expressou gratidão, e Bob reiterou sua promessa. A conversa foi breve, mas significativa, focando em suas experiências compartilhadas, não em suas mortes. Foi uma continuação de sua amizade, sem menção de estarem mortos ou do que estavam fazendo no reino espiritual. Bob Souza acordou na UTI 9 dias após sua experiência de quase morte. Confuso e desorientado. Ele tinha uma barba cheia e nenhuma memória do que havia acontecido. A UTI estava caótica, com médicos e pacientes correndo pelos corredores. Bob sentia-se indefeso e assustado, sem que ninguém explicasse o que havia acontecido. A primeira pessoa que ele viu foi um cavalheiro asiático em equipamento de proteção completo, que o chamou de Robert, mas não forneceu respostas. Os instintos de Bob entraram em ação e ele ficou na defensiva, recusando-se a deixar que alguém o tocasse. Ele avaliou seu corpo e percebeu que não conseguia nem mesmo mover a perna esquerda. Enquanto assistia à TV, viu notícias sobre a Covid-19 e se perguntou se era isso que ele tinha. Mas ele nunca teve Covid, apesar de ter sido testado várias vezes. A mente de Bob correu e ele ficou paranoico, pensando que a equipe médica estava tentando prejudicá-lo ou roubar seus órgãos. Ele se recusou a dormir ou comer, com medo de ser envenenado. Isso continuou por 2 dias e meio, até que uma noite uma enfermeira estava ao seu lado e um homem negro em trajes verde-limão entrou. Bob estava começando a juntar as rotinas e percebeu que era noite. O homem de trajes verde-limão aproximou-se de Bob com gentileza. Bob nunca havia visto ninguém no hospital vestindo aquelas cores antes. O homem estendeu a mão para tocar o pulso esquerdo de Bob, e ele reagiu instintivamente, dizendo ao homem para se afastar. Bob exigiu saber quem ele era, e o homem calmamente se apresentou, chamando Bob de "meu filho". Bob ficou surpreso com as palavras gentis do homem, e perguntou novamente quem ele era. O homem então explicou que era um guerreiro de oração, enviado pela esposa de Bob, que estava rezando por ele fora do hospital todas as noites com seus filhos. Bob estava cético a princípio, mas as palavras do homem ressoaram com ele. A esposa de Bob havia mencionado o termo guerreiro de oração antes, e ouvi-lo novamente trouxe-lhe paz. Ele começou a se acalmar e aceitou a ajuda do homem. O homem tocou o pulso de Bob novamente, e desta vez, Bob deixou. O homem agradeceu a Bob, e ele ficou aliviado. 2 semanas depois, Bob estava coerente e ciente de seu entorno. Ele se lembrava de ter morrido 5 vezes em um dia e de toda a experiência. Ele compartilhou isso com sua esposa, que ficou maravilhada com a história. Ela tentou encontrar o misterioso homem chamado Kendrick, mas não havia registro dele no hospital. Só quando ela percebeu que havia rezado para que Jesus aparecesse em carne e osso para acalmar Bob, ela entendeu quem Kendrick poderia ser. Bob aprendeu uma lição valiosa com sua experiência. Deus é real e sua presença pode ser sentida em tempos de necessidade. Enquanto contava seu testemunho no vídeo, Bob Souza lembrou-se de ter lido um livro por um neurologista que teve uma experiência de quase morte e viu Jesus. Essa experiência fez Bob perceber que Deus é real e que não morremos, passamos para outra vida. Quando passamos para o outro lado, perdemos 5 emoções: preocupação, dúvida, medo, dor e sofrimento. Essas emoções desaparecem e ganhamos paz e um amor avassalador que não pode ser descrito. Bob experimentou esse amor quando cruzou para o outro lado e voltou à vida. 3 semanas depois, ele disse à sua esposa que não se importava de morrer novamente, porque o amor que experimentou era tão bonito e puro. Bob aprendeu que não há nada a temer sobre o desconhecido, porque ele sabe como é o outro lado. Ele quer compartilhar sua experiência com os outros para lhes trazer paz e conforto. Bob acredita que todos têm sua própria jornada e podem não saber onde estão em suas vidas.
Ele quer compartilhar seu testemunho com os outros, para que possam entender que há paz, tranquilidade e amor do outro lado. A experiência de Bob mudou sua vida. Ele costumava ser agressivo e sempre se mantinha ocupado. A experiência de Bob também o fez perceber que nascemos com apenas dois medos: o medo de cair e o medo de ruídos altos. Todo o resto é influenciado por nossas experiências e ambiente. Quando cruzamos para o outro lado, ganhamos amor puro, e é como um cobertor que nos envolve, dando-nos paz. Bob Souza disse que sua vida mudou drasticamente desde seu encontro com Jesus. Ele agora compartilha seu testemunho com todos que encontra, pois não sabe pelo que os outros estão passando. Ele está feliz por ter recebido feedback positivo de pessoas que foram inspiradas por sua história. Bob disse que algumas pessoas compartilharam suas preocupações sobre entes queridos que estão morrendo ou que já faleceram, e ele tem sido capaz de oferecer conforto e segurança, até descrevendo detalhes sobre seus entes queridos que só eles saberiam. Bob então entrou em contato pessoalmente com sua mãe biológica, padrasto e pai biológico, e agora seus relacionamentos são respeitosos. Ele observou que o perdão é para nosso próprio benefício, não para os outros, e ele aprendeu a priorizar relacionamentos e dedicar tempo aos entes queridos. Seu trabalho não é mais o centro de seu universo. Por fim, Bob disse que compreendeu que não está no controle de sua vida. Jesus e Deus estão. Quando as coisas não saem como planejado, ele confia que outra porta se abrirá, e a vida se torna menos estressante quando nos rendemos a um poder superior. Bob concluiu que aprendeu a dar de ombros quando as coisas não saem do seu jeito, confiando que tudo faz parte do plano. Sua experiência lhe deu uma nova perspectiva de vida, e ele espera inspirar outros a encontrar paz e confiança em um poder superior. Você acredita que Jesus é real e que Deus está vivo? Adoraríamos saber nos comentários. Se você gostou de assistir a este vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.